Meus caríssimos irmãos, que nos abençoe o Senhor Jesus, que Ele nos conceda tranquilidade, harmonia e paz. Ó Deus, que sois o eterno pensamento, a vontade suprema, o movimento, por excelência a ação, que sois o fulcro de onde jorra a vida, o ignoto ponto de partida de toda a criação. Isto é uma estrofe de um poema de Hernani Santana. É um louvor a Deus, o Criador. Não é uma coisa comum em nossa vida louvarmos a Deus por tudo que Ele nos tem ofertado pela criação. Nós somos a criatura que corremos atrás da felicidade. Todavia, parece que é uma criatura difícil de se alcançar, de se encontrar. Somos os que falamos muito de amor e procuramos encontrá-lo em algum determinado lugar. Todavia, esconderam tão bem que o homem não tem conseguido encontrar esse dom divino que é o de ser amado, que é a preferência de todos nós, sermos amados. Naturalmente, em detrimento de amar. Então a gente pergunta, onde será que está o amor? Como é que a gente poderia encontrá-lo? Todavia, se alongarmos os olhos para fora, dificilmente vamos encontrá-lo. Porque, em realidade, precisamos fazer uma longa viagem, uma larga viagem, não para conhecer outras terras, para descobrir novas terras, mas para desvendar os escaninhos da alma. Os espíritos, respondendo à pergunta 919 que Allan Kardec fez para os imortais, eles disseram: conhece-te a ti mesmo. Então, em realidade, para encontrarmos qualquer uma das virtudes que são tão necessárias para vivenciarmos a harmonia total, é necessário fazer uma viagem para o mundo interior, nos descobrirmos, porque o maior de todos os desconhecidos do homem é ele mesmo. Então, quando pensamos em estabelecer descobertas, quando pensamos em termos de felicidade, em termos de encontrarmos esse tão sonhado amor, temos que equacionar a problemática da própria existência. Vejam bem, nós temos uma quantidade enorme de ternura guardada dentro da alma. Temos doçura, temos afabilidade, temos gentileza, mas a preferência nossa é a aspereza, é a dureza, é sermos rascantes com as outras pessoas. Por que será que é esta nossa preferência? Quando temos uma quantidade enorme de coisas suaves e doces dentro da alma e que a gente poderia oferecer. E se oferecêssemos, haveria uma revolução entre as pessoas que nos cercam, porque elas também iriam descobrir como é bom ser bom, como é importante buscarmos coisas novas dentro de nós. Não temos noção de quanta coisa existe na intimidade da alma de cada um. Não temos noção da importância que temos diante da criação. Não temos noção de como o Criador se esmerou na construção de cada um de nós. Porque somos únicos
não existem duas pessoas que sejam iguais, nem mesmo os gêmeos univitelíneos, nem eles são iguais. Existem nuances, diferenças que estabelecem um padrão único para cada criatura. Pense nisso. E pensando nisso, vamos fazer uma viagem de descoberta sobre determinadas situações que foram praticamente impostas a nós. Está desaparecendo meus... Tudo isso que vocês viram aí, tanta coisa que passou, tantas imagens, está toda ela contida numa gota d'água. Uma gota d'água apenas. E apresenta tantas facetas, tantas coisas. Imaginem se vocês fossem examinar uma gota de sangue de vocês. Nossa, quanta coisa! Se numa gota d'água nós podemos vislumbrar um mundo, numa gota de sangue podemos vislumbrar muito mais. Eu escolhi para falar sobre amor e sobre penas e sobre recompensas, porque nós acreditamos tanto que Deus castiga. Deus castiga? É uma pergunta muito interessante. Nós acreditamos que sim, que Deus nos castiga quando obramos mal. Ou às vezes nós fazemos a pergunta: por que eu? Quando acontece alguma coisa desagradável ou negativa. Será que Deus castiga? Ou será que Ele premia a criatura que age bem? Não acredito. Então, eu escolhi de um livro que é muito conhecido de todos nós, mas que todavia não é bem interpretado pela maioria de nós. Há 2000 anos. Há 2000 anos, eu acredito que todo espírita e muitos não espíritas já leram. Então a gente se comove com a Odisseia de Lívia. A gente se choca com a dureza de Fúlvia. Achamos uma coisa terrível o comportamento de Aurélia. E nos deslumbramos com o encontro do senador com Jesus. Ou nos tocamos quando vemos as lágrimas de Lívia, ou o sofrimento de Flávia, ou a dureza de Plínio. Tudo nos toca. Mas quanta vez passou pela nossa cabeça termos um comportamento semelhante ao de Lívia? Aí, se alguém disser que sim, eu não acredito. Desculpa, não vou acreditar. Porque nós preferimos deixar que a sensibilidade chore, mas que a dureza do coração não muda nada. A gente continua preferindo a aspereza e a dureza ao invés da sensibilidade. Então vamos acompanhar algumas cenas interessantes desse livro Há 2000 anos, para tirarmos as nossas conclusões. Acabais de comprar, com a dureza do coração, um inimigo eterno e implacável. Com os vossos poderes e prerrogativas, podeis eliminar-me para sempre. Alguém disse isso há 2000 anos. Vamos rememorar. André de Gioras, cujo filho havia sido preso pelo senador, vai pedir que ele modifique a pena que deu ao seu filho. E o senador pensa, na sua posição, na sua situação, ele é o senhor. Aquele povo foi o povo submetido, escravizado. Então a resposta é não. Vamos recordar
a resposta dada pelos imortais à pergunta 909 do Livro dos Espíritos. Eles disseram que sim. Com um esforço insignificante, nós podemos mudar a nossa serviço. Foi a resposta que eles deram quando Kardec pergunta se seria fácil para o homem mudar as suas inclinações negativas para torná-las inclinações boas. E eles disseram que sim, e com um esforço insignificante. Essa resposta vai de encontro ao que nós pensamos. Porque se a pergunta fosse feita aos senhores, a resposta seria taxativa. Sim, é difícil. É difícil para nós mudarmos as nossas inclinações. Os espíritos não dizem isso. E diante desta cena, um pai pedindo a outro pai que perdoe o seu filho, que desculpe, porque é muito jovem, porque não raciocina direito e agiu na impulsividade. Um povo submetido, um jovem que de repente toma de uma pedra e atira, e vai atingir exatamente a esposa do senador. Nesse momento, ele poderia, se o desejasse, frenar as inclinações negativas. E ao invés de dar a voz do orgulho, dizendo não, com um esforço insignificante, ele poderia ter dito sim. Olha como o esforço realmente é insignificante. É sim ou não. Nós podemos dizer não às inclinações negativas, aos desejos que nós sabemos ser temporários, um dia serão submetidos, vencidos, ou podemos dizer não à realidade do bem e seguirmos o caminho tortuoso das paixões do mundo. Aqui no caso, o senador preferiu as paixões. Uma opção rápida, com esforço insignificante, ele disse não. E olha a resposta do homem: acabais de comprar com a dureza do coração um inimigo eterno, implacável. Vamos pensar em termos de espiritualidade. Vamos pensar em termos de continuidade da vida. Quanta vez nós compramos inimizades sem pensar duas vezes? Quando ferimos as criaturas, e às vezes a gente nem percebe que feriu. Quando pisamos nos sentimentos de outras criaturas. Quando roubamos a paz, a esperança, a tranquilidade dos outros. Ou quando damos falsas esperanças a outros corações. Essa resposta dada ao senador pode ser a mesma dada a nós mesmos, pelo comportamento que tomamos diante das circunstâncias da vida. E compramos inimizades que às vezes a gente nem imagina que comprou, com atitudes impensadas. Por isso, nós sermos seres racionais, seres que devemos pensar antes de qualquer atitude. Mormente o espírita, mormente nós, que vivemos num mundo lindo que Deus nos ofereceu, para que desenvolvêssemos na alma sentimentos lindos também. Então, o pai continua dizendo ao senador: plantaste agora uma árvore de espinhos, cujo fruto um dia amargará sem remédio o vosso coração duro e insensível. Inimizades, paixões, criando para nós penas que não foram mandadas por Deus. Será que Deus iria castigar severamente o senador porque ele disse não a André de Gioras? Não. São as paixões, as nossas paixões.
Vamos pensar na lei estabelecida pelo nosso governador, o governador do planeta, Jesus. Quando ele diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem, vos caluniam. Diante do nosso temperamento apaixonado, a resposta é não. Como é que eu vou amar a pessoa que está me acicatando? Como é que eu vou perdoar aquele que está me perseguindo, me atormentando? Então são palavras que nós utilizamos muito, todavia não sabemos como utilizar a palavra perdão. Perdão, que é a junção de duas palavras latinas, perdonare. Então, oferecer e acompanhar o movimento daquilo que oferecemos, ou seja, a desculpa. Eu te perdoo. E vamos acompanhar a palavra que se movimenta para nunca mais recordar o acontecimento negativo. O perdão é o esquecimento de todo o mal. É uma revolução interna. Nós vemos tanta revolução no mundo, todavia essa revolução, que a gente pode fazer sem detonar um único tiro, sem derramar sangue, que é a revolução dos sentimentos, das emoções dentro de nós, a mudança de tudo. Hoje eu vou mudar. Vou limpar as gavetas, não da cômoda ou do guarda-roupa, mas daqui, da cabeça. Mudar tudo para a melhoria real, a melhoria verdadeira. Este mundo encantado, tão cheio de cores, tão cheio de flores, tão cheio de coisas lindas. E entre as coisas lindas que esse mundo foi ofertado por Deus para nós outros, estão as crianças. Todas são muito lindas, até as feinhas são lindas também. A gente olha para a criança e existe beleza. Eu estava numa casa de passagem, onde as crianças que são maltratadas, as crianças que estão à margem social, são recolhidas. E quando eu cheguei, veio correndo ao meu encontro um garotinho, feinho, no que diz respeito à harmonia das formas. O narizinho escorrendo, sujo, os olhinhos também todos. E eu fiquei olhando para aquela carinha e falei: misericórdia, isto vai crescer, isto vai ser um homem. Esta criatura vai ser um produto das paixões do mundo? Ou será um produto do amor que Deus colocou na terra? Qual será a escolha dele? Escolher entre o maltrato social, o abandono familiar, ou ele vai escolher as belezas que Deus colocou no mundo para se harmonizar? É uma escolha nossa, é uma escolha pessoal, e nem sempre fazemos a escolha melhor. Aí outra cena do livro que toca o nosso coração. Existem muitos escritos a respeito de Jesus, afirmando uns a sua presença na terra e outros negando que ele houvera existido entre nós. Muitos afirmam que ele é verdadeiro, outros afirmam que não. Ocorre que nós não temos, historicamente falando, registros de que ele haja realmente vivido na terra. São muito poucos esses registros. Os acontecimentos que são narrados a respeito dele nos evangelhos não têm registros históricos. Então nós poderíamos dizer que um registro histórico real seria a carta do senador Públio Lentulus para Tibério César. Porque os romanos
tinham, por uma razão específica do povo, o compromisso ou o desejo, ou seja lá o que for, de guardar todos os documentos históricos do seu povo. Então, a carta de um senador para o César era um documento de grande importância. Então, esses documentos foram guardados e muitos sobreviveram ao tempo e chegou até os nossos dias. E um deles é a carta do senador para o César romano. Então, ele narra a visão que ele teve de Jesus. É um documento que, digamos assim, corrobora a vivência de Jesus na terra. E aqui no livro, ele fala do encontro que teve. Recordam? Ele está atormentado pela enfermidade da filha. A esposa suplica que ele vá ao encontro de Jesus. E a filha pede também. Ele não tem coragem, ele não ousa dobrar o seu orgulho. E ontem nós estávamos falando sobre o orgulho, o maior empecilho à nossa evolução, o orgulho. Eu não cedo. E quanta gente morre na estrada porque não cede a vez. Prefere colocar a vida, expor a vida, do que ceder a vez. Então ele não quis ceder do seu orgulho e estar entre o povo. Ele vai caminhando, encontra uma região bucólica. E aí ele tem o encontro e faz essa tradução do personagem. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer dos olhos profundamente misericordiosos uma beleza suave e indefinida. Os olhos, não resta dúvida, representam o espelho da alma. A boca pode mentir à vontade, mas os olhos não mentem. Então a gente pode dizer, eu te amo, mas os olhos não traduzem as palavras da boca. Eu tenho por mania observar as pessoas, eu gosto de ver o que está nos olhos das pessoas. Eu acho impressionante. Então eu tenho aqui fotografado uma quantidade enorme de olhos, de pares de olhos, que eu vou fotografando e vou gravando na minha mente. Então, quando Jesus diz que nós podemos possuir a terra, eu acredito piamente, porque tudo que é lindo, tudo que é bom, tudo que é suave, a gente fotografa e guarda, e carregamos conosco tudo isso. E cada vez que precisamos de alguma fotografia especial, a gente saca daquilo que está gravado no arquivo da mente. Então a gente conduz a terra e as belezas da terra onde quer que a gente vá, até o mundo espiritual. Então ele traduz em palavras. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos esse espelho da alma, esse que não mente nunca. Profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. A tradução que ele faz da figura de Jesus. E aí então, a indagação dele: senador, por que me procuras? E aí a admoestação que ele faz. Vamos analisar a admoestação de Jesus e a que você faz com os seus filhos. A que você faz com a sua esposa. As respostas que dá ao seu marido. Então, essas imagens sensibilizam, faz a gente chorar, mas por que não faz mudar também? Por que não? O nosso mundo já poderia ser um mundo mais harmonioso, melhor.
Nós estamos num mundo onde vivenciamos mais de 150 anos de uma doutrina que não é uma religião comum, que é uma filosofia de bases científicas e consequências ético-morais. Somos adeptos dela. Todavia, ainda disputamos coisas mesquinhas e sem valor. Ainda damos preferência às coisas transitórias da terra. E optamos por nos amargurarmos do que ser feliz. A despeito de quê? Eu estava conversando com uma amiga querida, cujo marido é complicado, é infernal. E eu, conversando com ela, disse: pois é, a vida às vezes tece umas tramas para a gente que são bastante complicadas. E ela falou: eu acredito nisso, acredito piamente. Então eu acredito que eu não orientei devidamente o meu marido. E hoje eu o tenho de volta, com uma visão diferente da vida. Hoje eu quero ajudá-lo. E farei todos os esforços possíveis, renunciando a todos os meus sonhos, que ela é jovem ainda, mas eu vou acompanhá-lo para ajudá-lo até onde Deus quiser. Que visão! E eu disse: que coisa boa, minha filha, de onde você tirou isso? Ela falou assim: das coisas que você ensina para a gente. Eu falei: tomara que eu tenha aprendido também. A simplicidade das coisas. Senador, por que me procuras? Não é tão simples isso. A pergunta que ele faz, tão simples. E aí ele dizer: seria bem melhor que me procurasse à luz do sol, no meio do povo, onde quer, que estivesse presente as outras criaturas para quebrar, para domar o orgulho. Mas a gente opta por não, pela fuga. A simplicidade de um fungo ampliado para que a gente veja a ternura de Deus para conosco, enfeitando a vida. Olha o que ele diz: fora melhor que me procurasses publicamente, na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Olha só, não cedo, não arredo o pé. Quanta vez a gente já ouviu isso ou já disse isso? Não levo desaforo para casa. Eu acho isso de uma tolice tão grande. Não levo desaforo para casa. Olha que desaforo que é isso. Porque a gente já está levando desaforo. Nós somos o próprio desaforo que está indo para casa. Então, buscar Jesus, mas com sinceridade. Nós estamos falando em descobrir o amor, construir o amor. Como é que a gente vai construir alguma coisa se o coração está referto de outras coisas que não têm valor? Então, primeiramente, limpar o coração. Isso está no Evangelho. Primeiro, limpar o coração, para podermos encher com as coisas boas que a fé nos oferece. A perfeição da vida. Pensa que você é uma flor. Pensa no perfume que você pode exalar. Todavia a gente prefere exalar odores virulentos através da ira, da raiva, das reações. Mas quando a gente sente que pode haver em nós um perfume especial, isso é tão extraordinário. É uma alegria tão grande que nada compara a gente estando na terra. Esse libelo de Jesus
deveria servir para nós outros que corremos atrás dos poderes temporais, das coisas do mundo, que valoramos tanto coisas que não têm valor. Porque vão ser abandonadas. Corremos atrás da beleza. Meu Deus, é a beleza da alma que importa, não é a beleza do corpo. Às vezes eu me olhava no espelho quando jovem ainda, nos meus 18 anos, e pensava, Deus podia ter caprichado um pouco mais na minha aparência. Então eu olhava o nariz da minha irmã, que era lindo, e olhava no meu, e eu falava, meu Deus, ele tinha que botar um nariz esborrachado desse no meio do meu rosto. Por que isso? Eu pensava. E diante das curvas harmoniosas de uma Sophia Loren, de uma Gina Lollobrigida, de uma Jenny Mansfield, eu falava, tinha que botar essa magreza em mim, que não acaba nunca mais. E eu olhava, e os meus irmãos me chamavam de cabo de vassoura, porque era seca, tinha nada. E eu ficava muito triste com isso. E um dia eu estava conversando comigo na frente do espelho, e uma senhora ouviu. Ela ia passando, ela foi visitar a mamãe, e ela parou, aquelas bobagens de menina, moça, e ela ouviu. Aí ela falou assim, você está reclamando de coisas que não têm valor. A coisa mais importante no rosto de uma criatura são os olhos. Eu falei, meu Deus do céu, o meu apelido dos meus irmãos me apelido de olho de boi, porque eu tenho os olhos muito grandes. Olho de boi. Ela falou assim, pois é, são olhos lindos, olhe para eles e não olhe para o nariz. Eu falei, tá bom. E ela começou a falar de coisas, e eu acredito que isso me marcou, e eu fiquei apaixonada pelos olhos das pessoas. É o que eu observo primeiro quando converso com alguém. Olha Jesus falando, todos os poderes do teu império são bem fracos, e todas as suas riquezas bem miseráveis. Porque tudo isso é transitório, mas os valores da alma, esses não passam. Esses vão conosco como raios de sol. Esses caminham conosco como o ouro ao qual a gente dá tanto valor aqui na terra. Suas ciências se transformarão ao sopro dos esforços de outros trabalhadores mais dignos do progresso. Suas leis iníquas serão tragadas no abismo tenebroso